I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Silvio, eu vim buscar as latinhas, cara. Olha o Zorro, cara. Vim buscar as latinhas. A Monday warrior, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean pride. Minha amiga, meu amigo, hoje, por incrível que pareça, tá sobrando um tempo na minha vida, um tempo que eu não tenho nada para fazer, por incrível que pareça. Então eu quero aproveitar esse tempo para fazer dois esclarecimentos. Dois julgamentos que eu tenho sofrido sem direito à defesa. Quem está me julgando? O povo catarinense. Um povo pobre de cultura. Qual é a cultura do povo catarinense? A germânica? Cultura alemã? Mas cultura alemã é cultura da Alemanha. Me diga assim, um cantor ou uma cantora famosa que nasceu em Santa Catarina? Um escritor ou uma escritora famosa que nasceu em Santa Catarina? Um ator ou uma atriz famosa que nasceu em Santa Catarina? Com muito sacrifício, a Vera Fischer. Mas o ponto é que não tem nada, não tem tradição nesse sentido. Então, como esse povo se comunica? Como esse povo fala? Através de metáforas. Da maneira mais difícil. O português é uma língua riquíssima. Existem muitos escritores portugueses famosíssimos no mundo inteiro. Gênios, como essa de Queiroz, Fernando Pessoa, entre tantos outros, que o povo catarinense nem imagina que existiram. Então, ao invés de utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a língua portuguesa, uma língua riquíssima, eles preferem falar da maneira mais difícil, que é metáfora. E o pior de tudo, em cima dessa linguagem esquisita, cheia de ambiguidades, você recebe julgamentos assim, como se fosse uma coisa certa, inquestionável. Então, em relação a dois julgamentos que eu quero fazer, dois esclarecimentos, que na verdade eu vou estar advogando em minha defesa. O primeiro é em relação ao Silvio da Silva. Silvio da Silva, negro, pobre, alcoólatra, o meu primeiro funcionário da empresa Zorro Latinhas. Na época, todo mundo dizia que eu estava usando o Silvio para me aparecer, para parecer bonzinho, porque eu estava acolhendo um morador de rua e porque ele era negro e aqui tem muito caso de racismo. Minha amiga, meu amigo,
Isso faz sentido? Faz, mas não é verdade. O que realmente me atraiu no Silvio foi a história dele, que por incrível que pareça se assemelha muito à minha. É isso que realmente assim bateu entre eu e o Silvio. Além da gente ter exatamente a mesma idade, eu e o Silvio ele trabalhou 20 anos como auxiliar de pedreiro, registrado em carteira. E um dia colocaram ele na rua, sem direito a nada. Trabalhou 20 anos com carteira assinada e foi mandado embora sem direito a nada. E ele aqui sozinho, sem família nem nada, virou alcoólatra e morador de rua. E o que isso tem a ver comigo? Coincidências à parte, além de eu ter a mesma idade do Silvio, eu também trabalhei exatamente 20 anos na Justiça Federal. E fui mandado embora sem direito a nada. Então eu conseguia sentir no Silvio o desgosto, sabe? Eu conseguia sentir no Silvio aquela sensação de revolta, de injustiça que fizeram com o cara que trabalhou honestamente. Eu também na Justiça Federal sempre fui honesto. Por isso os melhores cargos de direção não eram oferecidos a mim. Porque na Justiça Federal interessa muito mais a capacidade sexual do que a capacidade intelectual. Essa é a realidade do funcionalismo público de um modo geral. Então o primeiro esclarecimento é esse. Eu nunca usei o Silvio para me aparecer. Eu recebia o Bolsa Família do Silvio, na época auxílio emergencial, e eu repassava para ele aos poucos, senão as pessoas roubavam ele na rua, e ele gastava tudo numa vez, ou ele perdia. E o Silvio morreu. Quando o Silvio morreu, eu estava lá na Praia da Daniela. Ele era epilético, ele teve um ataque epilético, bateu a cabeça na guia e morreu. Quando eu cheguei todo contente com a gravação, eu recebi a notícia que o Silvio havia morrido. Aí tiveram a manha de falar que eu matei o Silvio para ficar com o auxílio emergencial dele. Loucura, né? Pois na hora que a pessoa tem o CPF cancelado, o benefício é cancelado também. E que absurdo, meu melhor amigo. Acabei de falar para vocês que eu me identifiquei demais com a história do Silvio. A gente tinha a mesma idade, a gente tinha o mesmo caráter trabalhador honesto, o mesmo tempo de serviço, 20 anos. Ele foi mandado embora sem direito a nada e eu também fui mandado embora sem direito a nada. A diferença é que eu nasci numa família rica e o Silvio nasceu numa família pobre. Então ele foi mandado embora e ficou na rua. E eu ainda tinha um apartamento do meu pai onde eu podia me socorrer, digamos assim, onde eu podia morar. Primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento. Esse é mais terrível ainda. Dizem que eu quero fazer a cabeça dos jovens e criar um exército de catadores de latinha e controlar todas as latinhas de Canasvieiras e Jurerê Internacional. Como eu disse para vocês, o povo catarinense é um povo muito pobre culturalmente, então eles sempre tiram conclusões precipitadas. Eles não têm argumentos, eles não têm uma base, eles não têm estudo, eles não têm cultura para ver casos semelhantes, entendeu? Tem uma outra fonte de informação. Realmente eu olho muito para os jovens, eu gosto de jovens. Eu perdi um filho com 18 anos. Eu tinha uma ONG, a ONG é Ciência do Nada. Faz o pedido, Fernando. Fala que todo mundo na rua. Ô, seu Fernando, primeiro vai dar um lugar de baixo pra cima, fazendo um pedido. Não sei. Isso. É pra subir na vida. Ele tá pensando, né? Eu quero chegar a 100 mil visualizações
postar os 900 vídeos e arrumar um patrocinador. Com muita saúde. Com muita saúde, muita generosidade, que entenda o que a gente está fazendo. E esse primeiro pedaço aqui é para você que está dando atenção pra gente e que acredita só um pouquinho, não precisa acreditar muito não, só um pouquinho, que isso aqui é verdade. Bem-vindos à ONG, a Ciência do Nada. Muito obrigado pelo aniversário, pela presença de vocês. A ONG a gente pegava jovens na favela, era o foco principal, e ensinava a mexer no computador, curso de teatro, fazer gravação, atuar como ator nos episódios. E em troca, o que os meninos e as meninas faziam? Ajudavam a pintar o edifício, a casa que eu aluguei, distribuir panfletos, eu ia junto sempre, e sempre dava um dinheirinho para eles, central de ideias. Então, quando eu olho para os jovens aqui, é uma coisa que até um desabafo que eu vou fazer com vocês, tá? Eu montei aquela ONG com o dinheiro que eu recebi da venda de um apartamento do meu pai. Meu pai tinha um apart-hotel na Avenida Paulista. Esse apart-hotel foi vendido, o dinheiro foi dividido entre eu e meus irmãos. E a minha parte eu queria fazer alguma coisa ligada à filantropia. Então eu criei a ONG. Então a ONG era totalmente financiada com o meu dinheiro, dinheiro da herança do meu pai. E eu sabia que aquele dinheiro ia acabar. E o meu sonho era que aquela ONG fosse autossuficiente. E o meu grande desafio na ONG é o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro, para se manter, porque o meu dinheiro vai acabar. Eu sempre conversava isso com eles. E aí quando eu olho os jovens aqui, que eu olho muitos jovens aqui em Canasvieiras, eu vejo que se a ONG, a Ciência do Nada, fosse aqui, a gente tinha uma maneira de se sustentar, que era através da coleta de materiais recicláveis, principalmente as latinhas e as garrafas PETs que estão praticamente abandonadas, ninguém recolhe. Deixa eu falar uma coisa triste, aproveitando a oportunidade. O ponto mais profundo do planeta, no oceano, é a Fossa das Marianas. O ponto mais alto do planeta é o Pico Everest. O Pico Everest ele tem 8 km e 700 metros de altura. A Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo no oceano, tem 11 quilômetros. E aí com um robô, tipo um drone, os cientistas mergulharam até o ponto mais fundo do planeta. Sabe o que eles encontraram lá? Garrafas PET e copo descartável. A 11 quilômetros de profundidade no oceano, no meio do nada. Veja que ponto chegamos. Então, meu amigo, eu acabei de fazer os meus 2 esclarecimentos. Quando eu olho os meninos assim, eu lamento que a ONG não tenha se desenvolvido aqui, porque aqui a gente poderia ser autossuficiente. Em relação a querer ter o controle de tudo, Deus que me livre. Olha, as latinhas, alguém nesse momento está tomando uma Coca-Cola ou uma cerveja. Daqui uma hora alguém vai estar tomando Coca-Cola e cerveja. Tanto aqui como o Jurerê Internacional. É um negócio que não para. 24 horas por dia. Eu preciso dormir, eu preciso fazer vídeo, eu quero brincar com as minhas cachorrinhas, eu quero ficar de boa, sem fazer nada, eu preciso tomar banho. Então eu me limito a trabalhar nos momentos de pico. Mas ter o controle de tudo, não. Agora, uma coisa é verdade, eu tenho muita vontade de ter uma oficina aqui em Canasvieiras de bicicleta motorizada. Eu pretendo implantar essa bicicleta motorizada em alguma das minhas empresas, das minhas microempresas. Tanto na Zorro Latinhas, como na Zorro Pet e como na Zorro Café. Talvez até na Zorro Geladinho, dá para levar geladinho na bicicleta motorizada. Né? De repente aparece algum menino que percebe que é legal pra caramba e busca um pacote de latinha lá em Jurerê Internacional, dirigindo uma bicicleta motorizada. Mas para chegar a esse ponto precisa do capital inicial e muito treinamento, muito treinamento. Essa molecada aqui é muito louca.
Tem que passar por um treinamento e uma prova, né? Para ver se tem aptidão. Ok? Beijo no seu coração. Esclarecimentos feitos. Mais um desabafo do que esclarecimento.